Se os sacerdotes judaicos e as suas leis fossem capazes de nos salvar, por que então Deus precisou mandar Cristo como sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, em vez de mandar alguém da ordem de Arão, a ordem a qual pertencia todos os sacerdotes? A paz do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos ler capítulo 7 de Hebreus, que tá pra lá de especial e você não pode perder. Amém? Vamos lá? Olha só, está escrito assim: esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e também um sacerdote do Deus Altíssimo. Olha aí. Quando Abraão estava regressando para casa, depois de ter ganhado uma grande batalha contra muitos reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Olha isso, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, né? E ele foi lá e foi ao encontro de Abraão e abençoou Abraão. Olha só, gente, olha só. Abraão, então, tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque. Olha isso, gente, que lindo! Abraão tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganhado na batalha, né? E deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa rei de justiça. Olha isso, rei de justiça. O seu nome também quer dizer rei da paz. Olha aí, por causa do nome da cidade dele, Salém, quer dizer paz. Melquisedeque aparece na história sem pai e nem mãe. Olha aí, e não existe anotações sobre nenhum dos seus antepassados. Olha que tremendo, que curioso, né? Curiosa a história desse sacerdote. Ele não tem, né, nenhuma história que fala de quem é o pai dele, quem é a mãe dele, né? Nada disso, e não existe nenhuma anotação sobre isso, né? Não há menção da origem, nem do fim dos seus dias. Pensa bem nisso, gente, o tanto que esse sacerdote era misterioso e ele existiu, né? Olha só. Não há menção da origem nem do fim dos seus dias, sendo semelhante ao Filho de Deus. Olha aí, né? Então ele era o que? Semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque, ele permanece sacerdote para sempre. Olha aí. Veja então como este Melquisedeque é importante. Olha só, gente. Até mesmo Abraão, o primeiro e o mais respeitado, né, de todo o povo escolhido de Deus. Abraão era o mais respeitado, né, entre todos, né? Olha só o que ele fala. O primeiro patriarca deu a Melquisedeque a 10ª parte do seu despojo, dos seus despojos, que ele tomou dos reis com quem estivera lutando. Tá vendo, gente? A 10ª parte, olha só, né? Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi. Olha aí, conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi, recebia do povo a 10ª parte de tudo. Olha isso, né? Isto é, dos seus irmãos, embora estes fossem descendentes de Abraão. Este homem, Melquisedeque, né? Ele está falando, este homem, Melquisedeque, entretanto, não pertencia à descendência de Levi. Ele não fazia parte dessa descendência de Levi. Olha aí. E mesmo assim recebeu a 10ª parte de Abraão. Ele abençoou Abraão, que havia recebido
as promessas. Olha que lindo, gente. Ele abençoou Abraão, aquele que havia recebido as promessas. Quão importante a gente abençoar a vida daquelas pessoas que recebem as promessas de Deus. Já experimentou orar para uma pessoa que tem promessa de Deus? Você vai ser muito mais abençoado por Deus, você vai alegrar o coração de Deus. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou. Olha isso aí, Abraão abençoou Melquisedeque, né? Muita gente fala assim, eu não preciso abençoar ninguém. Mas olha o exemplo que o pai da fé nos deu, Abraão. Ele recebeu, né? Ele conseguiu ali os despojos e deu 10ª para o sacerdote, né? Ele tá falando que esse sacerdócio é perpétuo, é para sempre, não é como o de Levi, né? Então o que aconteceu? Ele deu 10ª para esse sacerdote e Melquisedeque abençoou Abraão, que havia recebido a promessa do Deus Altíssimo, né? As promessas, e todos aqueles, nós em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar dessas promessas, né? Para a glória de Deus Pai. E como todos sabem, uma pessoa que tem poder para abençoar é sempre mais importante do que a que é abençoada. Papai Jesus já tinha falado, é muito você mais feliz em dar do que receber. Olha o que ele fala aqui. E como todos sabem, uma pessoa que tem poder de abençoar, seja em qualquer lugar, gente, se você tem o poder, a capacidade de abençoar, dando um conhecimento, ou ajudando com dinheiro necessitado, um missionário, uma igreja, se você tem esse poder, essa condição, olha o que ele está falando, essa pessoa é sempre mais importante do que a que é abençoada. Né? Você é muito mais agraciado, muito mais bem-aventurado, muito mais feliz, né? Do que aquele que recebe, né? Olha só. Os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, né? Mortais, recebiam dízimos. Olha para você ver, naquela época, recebiam dízimos. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. Olha aí o segredo, né? Olha o segredo disso, gente. Continua vivo, né? Por se ia dizer que o próprio Levi, o antecessor de todos os sacerdotes judaicos, de todos que recebem dízimo, pagou dízimos a Melquisedeque por meio de Abraão. Olha isso. Embora Levi ainda não tivesse nascido, não tinha nascido, gente, isso é lá em Gênesis, né? A tribo de Levi veio lá em Êxodo, né? Olha só, em Levíticos, e aí foi. Olha só, né? Ele tá falando aqui. Melquisedeque por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava em Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Olha a importância do dízimo. Olha isso, né? Olha só, vou repetir. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava em Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Olha isso, gente, importantíssimo isso. Se os sacerdotes judaicos e as suas leis fossem capazes de nos salvar, olha aí, por que então Deus precisou mandar Cristo como sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, em vez de mandar alguém da ordem de Arão, a ordem a qual pertencia todos os sacerdotes, né? Por que então? Ele está falando aqui, né? Como lá eles, né? Eles seguem a leis de Levi, né? Do sacerdócio de Levi, né? Só a tribo de Levi
é que tem sacerdotes. Então ele está falando lá, se os sacerdotes judaicos e as suas leis fossem capazes de transformar nosso eu, transformar a vida das pessoas, né, e salvar da vida eterna, né? Por que então Deus precisou enviar, mandar Cristo como sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, em vez de mandar alguém da ordem de Arão? Porque Jesus, nós sabemos que ele não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Então, ele é o quê? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque, ele é um sacerdote perpétuo, para sempre, não tem fim, né? Olha só que lindo isso aqui, gente. Então, olha só, se os sacerdotes judaicos e as suas leis fossem capazes de nos salvar, por que então Deus precisou mandar Cristo como sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, em vez de mandar alguém da ordem de Arão, a ordem à qual pertenciam todos os outros sacerdotes? E quando se muda o sacerdócio, a lei também muda. Ele está falando, né? E quando se muda o sacerdócio, a lei também muda. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertenciam a outra tribo. Tá vendo? E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. Olha o que ele falou. Ninguém havia servido diante do altar. Ninguém. Olha aí, como todos sabemos, o nosso Senhor é descendente da tribo de Judá, que não havia sido escolhida para o sacerdócio, tá vendo? Moisés nunca lhes dera aquele serviço, né, de ser sacerdote, era a tribo de Levi. Então, olha só, portanto, podemos ver claramente que o método divino mudou. Pois Cristo, o novo sumo sacerdote, que veio da ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem que não passa, ela é perpétua para sempre. Olha isso! Não se tornou sacerdote satisfazendo a antiga exigência de pertencer à tribo de Levi, mas de acordo com o poder que deriva de uma vida que não pode acabar, ou seja, é para sempre, continua vivo, né? Então, olha só, porque as escrituras falam o seguinte a respeito dele. As escrituras falam em Salmos 110, versículo 4. Olha o que ele fala. Você é para sempre sacerdote da ordem de Melquisedeque. Está lá em Salmo 110, versículo 4. Assim, o antigo sistema de sacerdote, baseado no parentesco, foi cancelado. Olha aí, porque era fraco e inútil para salvar o povo. Então não adiantava aqueles sacrifícios que eles faziam, né? Não adiantava, aquilo era fraco, inútil e não dava vida eterna. Olha aí, foi cancelado o antigo sistema de sacerdócio, baseado no parentesco da tribo de Levi, né? Foi cancelado, porque era fraco e inútil para salvar o povo. A lei nunca tornou ninguém realmente justo para com Deus. Olha isso, vou repetir. A lei nunca tornou ninguém realmente justo para com Deus. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer ao pé da letra ali. E para Deus não existe pecadão e pecadinho. Se você falhar numa coisinha, você já falhou em todas. Então, o único que veio e cumpriu totalmente a lei e satisfez, né? Agradou a Deus foi Jesus. Por isso ele é a nossa justiça. Ele é justo. É o único que pode nos salvar
diante de todos os pecados. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, se você tem pecado, você pode clamar o sangue de Jesus, você pode pedir a Deus que o perdoe em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que clama até hoje, por aqueles que realmente crê nele. Você pode invocar e você será perdoado. Você tem paz com Deus diante das Escrituras. Você tem paz com Deus quando você lê a palavra de Deus e entende isso. Porque a lei é fraca, inútil para me salvar, né? Então, uma coisinha só que eu errar, entendeu? Uma coisinha não adianta nada. Então, quem veio, né, e satisfez todas as exigências de Deus foi Jesus. A lei nunca tornou ninguém realmente justo para com Deus, né? Não existe isso. Ninguém consegue obedecer ao pé da letra. Não consegue. O único que veio e cumpriu, que obedeceu, foi Jesus Cristo, né? Olha só. Agora, porém, temos uma esperança superior por causa disso, por causa desse entendimento, da renovação do nosso entendimento, pela qual podemos aproximar-nos de Jesus, nos aproximar de Deus em nome de Cristo. Por causa desse conhecimento, quando a gente entende que a gente não é capaz de obedecer a lei como Deus manda, como Deus sabe disso, por isso que ele enviou Jesus, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, sabendo disso, que a lei não me torna justo, porém, eu preciso conhecer a lei. Eu tenho que ler o livro, eu tenho que ler as Escrituras Sagradas, mas eu tenho um entendimento de que a lei não me torna justa diante de Deus. Então eu preciso de um Salvador, aquele que derramou o seu sangue, porque não existe perdão sem remissão, sem derramamento de sangue. Então eu preciso de Cristo para ter salvação da alma. Qual que é o alvo da fé? O alvo da fé é a salvação das nossas almas, é a vida eterna, né? Então, olha só, agora, porém, temos uma esperança superior. Qual que é a esperança superior? Pela qual podemos nos aproximar do Pai? Jesus! Ele é a nossa esperança superior, né? Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre sacerdote. Temos um ministro no céu que está intercedendo por mim e por você, está intercedendo pela igreja. Temos o sumo sacerdote, embora nunca tivesse dito isso ou a outros sacerdotes. Deus nunca falou isso para outras pessoas, né? Mas falou isso para Cristo. Houve juramento quando ele se tornou sacerdote, pois Deus disse: o Senhor jurou e nunca mudará de ideia, ou seja, não se arrependerá. Glória a Deus por isso, porque o Senhor não vai se arrepender. Olha só, você é sacerdote para sempre, devido ao juramento de Deus. Jesus é a garantia de uma aliança superior, melhor do que o velho, né? Do que a antiga. Por quê? Porque ele cumpriu tudo, toda a lei, toda a lei. A gente é falho, a gente não consegue cumprir a lei. Então a gente vai pela porta, pelo caminho, pela esperança superior, pela única esperança. Quem? Jesus. Ele é a porta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue sobre as nossas vidas, né? O sangue de Cristo clama por nós, né? Diante do Pai. Ele é o sacrifício aceito para que as nossas almas sejam salvas da ira, né? Do poder do mal. Então essa é a esperança superior, o alvo da nossa fé, né? Qual que é? A salvação das almas. Então, somente em Cristo nós podemos ter salvação. É por isso que a gente faz o apelo a todas as pessoas. Alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Aí as pessoas falam, mas por quê? Eu não tenho pecado.
O que eu fiz de mal? Eu sou uma pessoa boa, tal. É porque essa pessoa não tem entendimento, gente. Essa pessoa nunca leu a Bíblia. Todo mundo que fala que não tem pecado, as pessoas que falam que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então por que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo? Não tem como, né? Nós somos pecadores, porém nós acreditamos que Jesus levou os nossos pecados, apagou as nossas dívidas e hoje nós somos aceitos, né? Aceitos, justificados pelo sangue de Jesus diante de Deus. Então, olha só o que ele fala aqui. Houve esse juramento, você é sacerdote para sempre devido ao juramento de Deus. Jesus é a garantia de uma aliança superior. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Jesus é a garantia da nossa salvação, o sangue dele que derramou ali no Calvário, o sangue dele que foi escorrido na cruz do Calvário, ele nos salva dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos vícios, das nossas falhas. Ele nos salva, ele é a garantia da aliança de que Deus vai olhar para nós, mas vai olhar para o sangue dele quando a gente aceita ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem Jesus, você ainda continua no pecado, você ainda continua sendo um pecador. Mas quando você aceita Jesus, você é perdoado. Você é um pecador redimido. Você é um pecador perdoado, aceito aos olhos de Deus, porque Deus não olha você, Deus olha Jesus e o sangue dele ali na cruz do Calvário. Muita gente não entende isso. Os judeus não conseguem compreender essa grandeza de graça, da graça salvadora de Deus que manifestou-se a todos os homens. Eles não conseguem compreender porque há uma cegueira espiritual, né? Mas nós que temos a palavra de Deus, nós que lemos a Bíblia Sagrada, entendemos que a lei não nos justifica diante de Deus, porque somos falhos. Mas nós temos uma esperança superior, a nossa garantia é de Jesus, nós colocamos a nossa vida em Cristo, né? Porque ele nos salva de todos os nossos pecados e por isso nós temos a vida eterna. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. No sistema antigo, era preciso haver muitos sacerdotes. Olha só, no sistema antigo, né, da tribo de Levi, era preciso haver muitos sacerdotes, a fim de que quando os mais velhos morressem, o sistema ainda pudesse continuar com os outros que ocupavam o lugar deles. Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Ele vive para todo sempre. Ele é o rei que vive para sempre. O seu reinado não tem fim. Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, olha só. Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote. Ele está lá no céu orando por nós, né? Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Ou seja, ele é a porta de entrada. Por isso, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida, né? Por isso, quem tem Jesus tem acesso ao Pai, ao presente maravilhoso que ele nos enviou, que é o Espírito Santo, né? Então, olha só, que Jesus pode salvar completamente todos aqueles, né? Todos quantos vão a Deus
por meio de Jesus. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Por isso que a gente pede a Deus para nos perdoar os nossos pecados em nome de Jesus. É por meio de Cristo. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador que intercede por nós, que tira os nossos pecados, que ele nos faz ser justo diante dos olhos de Deus, que nos faz ser santos diante de Deus. Olha que grandeza de obra, gente. Essa é uma obra maravilhosa. Essa é a graça que o mundo precisa entender. Essa é a mensagem que o mundo precisa entender. Ei, você não precisa mais fazer sacrifícios. Creia em Jesus. Jesus já tirou seus pecados. Claro que isso não dá liberdade para você viver pecando ou fazendo do pecado um hábito. Não, você tem uma nova vida. Em Cristo Jesus, nós temos uma vida santa, reta diante de Deus. Mas nós temos esse conhecimento que nos liberta de toda heresia, de todo mal. Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o único que pode nos salvar. Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali, intercedendo em favor deles. Ou seja, Cristo está vivo, como o sol, como eu vivo, como você existe. Cristo está vivo para sempre e ele intercede por nós, em nosso favor, junto ao Pai. Ele intercede por nós. Olha só, portanto, ele é exatamente o tipo de sumo sacerdote que nós necessitamos. Oh, glória! Imagina, ele é o tipo de sacerdote que nós precisamos, porque homem, gente, não consegue entender a gente. O homem é falho, ele é mortal, na verdade. Mas Jesus não, Jesus é o sumo sacerdote e ele pode te entender e ele pode me entender completamente e assim perdoar os nossos pecados. Né? Ele está falando, porque ele é exatamente o tipo de sumo sacerdote que nós necessitamos, pois é santo e irrepreensível, inculpável. Olha isso, ele é inculpável, né? Olha só, não foi manchado pelo pecado. Cristo não foi manchado pelo pecado, foi separado dos pecadores e foi exaltado nos céus. Olha isso. Ele não precisa oferecer sacrifícios diários de sangue de animais, né? Ele não precisa disso. Olha só, tá falando, né? Para cobrir primeiro os seus próprios pecados e depois os pecados do povo, porque ele acabou com todos os sacrifícios de uma vez por todas. Aleluia! De uma vez por todas, quando se ofereceu a si próprio. Quando ele ofereceu a si próprio, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No sistema antigo, mesmo os sumos sacerdotes eram homens fracos e pecadores que não podiam evitar de praticar o mal. Porém, mais tarde, Deus, por seu juramento, nomeou seu filho, que é perfeito para sempre. Jesus foi e é o nosso sumo sacerdote. É ele que nos justifica diante do Pai. É o sangue dele que clama pela nossa salvação. Então, se você tem fé nessa palavra que foi lida agora, nessa palavra de Deus, você vai levantar a mão para os céus e vai glorificar a Deus por esse presente maravilhoso que é de graça. A graça de graça que se manifestou a todos os homens para salvar. Não é só um grupinho não, outro ali não. Salvar todo mundo, todos aqueles que querem a graça, todos aqueles que querem receber o perdão, todos aqueles que invocam o nome de Deus, invocam e querem a salvação das almas. Então você vai o quê? Você vai invocar o nome de Jesus, você vai aceitar, falar,
Fale comigo essa oração. Pai, diante desse conhecimento, diante dessa leitura do capítulo 7 de Hebreus, eu tive um novo entendimento na minha mente. E agora, Pai, eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados por meio do teu Filho amado Jesus Cristo. Salva-me, Pai. Salva a minha vida, me dá uma nova história, me ajude a viver uma vida santa que honra e glorifica o teu nome. É o que eu te peço, Pai, e me ajuda a viver agora para ti. Me ajuda a ler a tua palavra, ter entendimento da tua palavra, sabedoria. Me ajude a adorar o teu nome, Jesus, a honrar o teu nome em todo o meu viver. É o que eu te peço, Senhor. Salva as nossas vidas em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Salva a minha vida, Pai, e abençoa, Senhor. Salva as almas no mundo inteiro. Pai, eu oro agora, Pai, por toda a terra. Visita os lugares mais remotos do mundo inteiro. Visita, Senhor, toda a terra, todas as nações, países, cidades. Salva as almas, crianças, jovens e adultos, Pai. Salva. Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça. Senhor, salva essas pessoas que tanto precisam, meu Pai, de salvação. Eu selo esta leitura e esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe sua vida. E esse foi o capítulo 7 de Hebreus. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.